falar isso também de forma mais aprofundada, porque há vários temas que eu gostaria de tratar com você, até Cara, em função... se você não me cortar, eu vou ficar falando pra caramba. Hein, Até não, mas é que o que você está falando é muito interessante e está correlacionado com isso que nós falamos há pouco. O que me chama atenção nesse aspecto, sobretudo no que se refere a esse tratamento ou essas relações, esse dia a dia de contato com as pessoas, é também a questão da vaidade. Porque como num desfile, você tem muito, evidentemente, gente que de repente considera que teria de ter mais destaque do que o outro, não é? Porque é um espetáculo. Sim. É uma grande vitrine. Sim. Então isso naturalmente desperta nas pessoas o desejo que é inerente ao ser humano. Eu não estou aqui fazendo crítica nenhuma, longe disso, apenas uma constatação, que é da alma humana essa questão da vaidade. Sim. Quer dizer, uns conseguem controlá-la, outros nem tanto. Então, como é que é essa questão de como trabalhar isso dentro da escola? Porque às vezes a pessoa fica aborrecida porque ela acha que ela não teve espaço que ela deveria ter. E aí? Exato. O que fazer? Vaidade é uma palavra-chave no carnaval e é muito triste. Às vezes você faz, sei lá, um agradecimento para todo mundo num microfone, na hora do desfile, por exemplo, ou na hora de um ensaio técnico, você pega o microfone, eu vou agradecer, sei lá, o pessoal da harmonia, eu vou agradecer a bateria, putz, aí você esquece, sei lá, putz, não foi o caso, mas você esquece de uma madrinha de bateria, de uma rainha de bateria, falou, meu, como é que você esqueceu? Pô, não falou meu nome no microfone. Né? O setor tal, você putz, não falou o nome da ala das baianas, por que não falou? Então esse tipo de coisa, e às vezes não se trata nem, é o nome vaidade, mas é simplesmente a pessoa gosta de um reconhecimento. E quem usou essa frase comigo no domingo foi o próprio presidente, falou, cara, microfone é uma arma, se você não tomar cuidado, você vai falar uma besteira, você tem que estar muito centrado naquilo que você vai falar. E às vezes você está concentrado como um cantor no dia de show. E vem alguém buzina alguma coisa, você já sabe tudo o que você vai falar. E vem alguém buzina, você já esqueceu de uma coisa, de outra e tal. Voltando a esse lance da vaidade, cara, é difícil a gente... Todo mundo tem a sua vaidade. Sim. Todo mundo gosta e tal. O grande lance é você convencer a pessoa de tirar sua vaidade ali da frente um pouquinho em prol da escola, em prol daquele propósito pelo qual a gente vive. Então, é difícil você se despir dessa vaidade. Então, muitas vezes fala, o diretor de carnaval é um mala. Não, não é um mala, cara, que às vezes você quer o cargo do cara ali. O diretor de harmonia é um mala. Ou a rainha de bateria é ruim. Não é que ela é ruim, cara. Você quer o lugar dela ali. Por que fulano de tal vai em cima do carro? Eu vou dar um exemplo para você do que é vaidade. Existem camisões que a gente desfila. Para desfilar você precisa estar identificado. Existem camisas lá escrito diretoria e camisas escrito apoio. O que é o apoio? É alguém que vai lá para ajudar. Simples. E quem é a diretoria? São poucas pessoas, mas como a escola tem muitos amigos e tal, dá alguns camisões de diretoria para alguns amigos desfilarem. E muitas vezes as pessoas não querem desfilar porque o camisão está escrito apoio. Olha que coisa. E não é só no Império, não. Não, eu sei. Qualquer escola de samba do mundo. É por isso que eu te falei, porque eu imagino que lidar com isso seja muito difícil. E isso é altamente deletério para o trabalho que é realizado em prol do conjunto. Tinaldo, se você perguntar para mim onde está meu camisão de desfile de um mês atrás, eu nem sei onde está. Sim. Eu não sei se lavei, se está guardada, não sei. Porque isso para você não tem relevância, o que tem relevância é o trabalho. Eu não vou na padaria com uma bermuda e um camisão abotoado, cara, escrito diretoria da escola. Sabe? É legal que você seja identificado em determinado momento, que alguém saiba quem é o diretor, quem não é e tal. Até por uma questão de se informar, tirar uma dúvida e tal. Mas parece que o lance de você estar escrito apoio, ou de você não aparecer numa gravação X, numa gravação Y, vai a TV gravar. Ou eu não vou em determinado programa de TV. Não fui convidado. Cara, você tem que selecionar, alguém vai ficar de fora. Você não consegue levar 2.000 pessoas num estúdio de 20 metros quadrados. Você não consegue. Então, esse lance para você, você não vai dessa vez, mas na próxima você vai. Você não tem um camisão de diretoria hoje, mas amanhã a gente vê isso para você. Já teve caso em uns 8 anos, mais ou menos, eu dar o meu camisão de diretoria para uma pessoa e pegar o de apoio dela simplesmente para ela desfilar. Porque era uma pessoa que a gente julgava importante na escola. Era uma pessoa antiga. Então, assim,
você se despir desse tipo de coisa que é o fator complicador. E se você for olhar, à medida que passa o carnaval, ninguém lembra que existe o carnaval. Eu falo que a vaidade do carnaval ela é tão burra, tão mesquinha, cara, que as pessoas não lembram que existe carnaval. Se você pergunta para qualquer pessoa que não é do carnaval, quem foi a campeã de 2023 no Carnaval de São Paulo? Ou 2022, quem ganhou? Ninguém sabe, ninguém lembra. Quem é leigo do carnaval não sabe. A gente vive isso, né? Eu acho que celebridade no carnaval, que é muito corriqueiro isso. Pô, o cara é uma celebridade no carnaval. Nossa, todo mundo quer ser uma celebridade. Todo mundo quer ser celebridade, mas não quer trabalhar. A real é essa. Celebridade para mim é a Fernanda Montenegro, é o William Bonner. Isso é uma celebridade para mim. Se eu encontrar na minha frente, outro dia eu vi o Zé Ramalho na minha frente, que é meu grande ídolo na música, por exemplo. Aquilo para mim foi muito relevante. Aquilo para mim é uma celebridade. Agora, no carnaval, cara, ninguém nem sabe que você existe. Essa é real. Essa é real. O cara, tirando assim, o povo que é uma rainha de bateria, todo mundo sabe quem é, todo mundo conhece fora do carnaval. O cantor, a maioria das pessoas conhece fora do carnaval. E o mestre de bateria. O resto ninguém sabe. Ninguém nem sabe que existe um cargo de diretor de harmonia, diretor de carnaval. Mas eu acho que quem é vaidoso sabe. Sim, mas aí dentro do carnaval. Dentro do carnaval. Porque se ele sair dali... querida, eu já vi cada história. Eu não sei quantas vezes, por exemplo, na minha vida, eu já apareci em televisão. Ou dei entrevista para todas as emissoras. Até eu lembro quando eu dei entrevista para Al Jazeera, quando nós falamos sobre o Líbano. Nossa, e traduzido lá em árabe, bonito e tal, blá, blá, blá. Se eu sair na rua aqui agora, ninguém sabe quem eu sou. Ninguém sabe quem eu sou. Mas eu acho que você está subestimando. Não, eu acho que assim, as pessoas sabem sim, principalmente do carnaval, porque a comunidade, por exemplo... Carnaval. Então, assim, não só quem é do carnaval, mas a comunidade, por quê? Porque as escolas de samba, de uma forma geral, elas têm uma presença. E a diretoria da escola, ela é conhecida pela comunidade. Então, assim, pode não ter, não pode não ser conhecido de maneira difusa. Mas isso, é onde eu queria... De maneira difusa. Exato. Mas assim, é muito identificado, inclusive porque existe essa questão que eu havia falado com você um pouco antes de nós começarmos, sobre essa questão do pertencimento. Então, você é diretor ou está diretor de uma determinada escola numa comunidade que o tem como pertencente a ela. Sim. E o identifica como igual. Isso existe, aí tudo bem. Mas o que eu falo com relação a esse tema da vaidade é que a pessoa leva para fora do carnaval. Então, e isso é um fator de muita frustração para alguns. Porque em determinado lugar, ele é o diretor de harmonia, ele é o diretor de carnaval, né? E normalmente são pessoas voluntárias. Não é o meu caso, mas normalmente são pessoas voluntárias que trabalham no carnaval. E quando ele sai dali, independente da função que ele exerça, ele leva aquilo. Eu sou um diretor de harmonia. Não, cara, você é um funcionário da empresa tal. Você é o marido de fulano de tal. Você é esposa de tal pessoa. É assim que funciona. Mas as pessoas levam aquele cargo para fora e como se aquilo tivesse uma relevância. Então, mas já teve assim um caso, por exemplo, de você chegar e falar para a pessoa, né, para o cidadão, o seguinte: olha, filho, você é muito vaidoso e aqui não vai dar samba com você. Já tivemos casos assim, eu não cito nomes assim, mas já tivemos. Não quero também. Mas longe já tivemos disso. Muitos casos. Porque às vezes, por exemplo, aquela pessoa ela está sendo altamente desagregadora. E nesse aspecto você tem que extirpar. Sim. Tem gente que é assim, cara, no sentido de retirar, né? Eu falo extirpar no sentido de retirar desse convívio, porque não está agregando no projeto da escola. Porque é assim, eu falo muito por merecimento. Eu tive um caso foi em 2018 para 2019. Existe um evento que é o lançamento do CD na Fábrica do Samba. Então existe um desfile, um mini desfile, sem alegoria, sem fantasia, sem nada, de todas as escolas que vão desfilar. Então são 34 escolas passando por ali. E eu tenho uma premissa assim, vai para o merecimento. De 2.000 pessoas eu só posso levar 200 ali. Como é que eu vou selecionar essas pessoas? Então, para mim, a premissa, ensaio. Você ensaiou, se dedicou, mesmo que às vezes você nem aprendeu o samba 100%, mas você está ali se dedicando e tal, você vai. E tem a taxa da simpatia também, que de repente a pessoa é simpática, ilumina legal. Tem carisma. Sabe? Aí então já vem. Mas o principal é você estar. Sim. Agora, por que você foi lá e ensaiou 10 vezes para aquela finalidade
vai ter o mesmo direito que uma pessoa que não ensaiou e apareceu lá no dia, simplesmente porque ele é um papo do milianos que a gente fala. Tem cara que é o fundador da escola. Eu sou fundador. As escolas de samba cada escola tem mais de 1000 fundadores, que todo mundo é fundador da escola. Eu fundei a escola, eu ajudei a fundar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E isso é um tema que acaba complicando muito. Aí sabe, uma vez eu tive um caso de uma... Só abrindo parênteses que me falaram isso. Eu tinha uma associação há muito tempo e eu era um dos responsáveis pela associação e a gente teve um evento e aí chegou um grupo que dizia, olha, nós somos fundadores e tal, era um evento que a gente estava fazendo e a gente vai querer e tal, enfim. Aí eu olhei e disse, olha, vocês são fundadores, mas não vou afundar. Exatamente. Exatamente. Não tem como encaixar vocês. Esse termo, a gente fala, né? O fundador é o milianos, que a gente fala no carnaval, assim, a gíria que a gente usa. O cara é milianos de carnaval. Cara, ou o seu tempo passou, ou você tem que trabalhar, você pode ser miliano. Eu sou miliano de carnaval, mas eu tenho que trabalhar. Sim, claro, senão, até porque senão você não teria nem como estar onde está. Então, aí a gente pega e faz o quê? Você ensaiou? Ensaiei. Então você vai, tá aqui sua pulseira, sua camisa, você vai para esse desfile. Você não ensaiou, não, então você não vai. Mas não importa. E tem gente que, além de não ensaiar para aquela finalidade, ela ainda quer ter um lugar de destaque dentro daquele mini desfile. Sabe? Então, quantas e quantas e quantas pessoas a gente já chegou e falou, mas eu quero... É assim, ó. Pega um desfile de escola de samba e vê a gente chama de pavão. A quantidade de pavão que está parado na frente... Você não vai ver ninguém empurrando o carro. O pavão não vai estar empurrando o carro. Mas ele vai estar na frente da escola, que a câmera vai pegar ali, né, cara? A transmissão, né? Na frente da bateria ele quer ficar. Por que ele quer ficar na frente da bateria? Porque na hora que vai fazer um recuo, a câmera tá tudo ali. Ele vai atrapalhar a rainha de bateria, ele vai atrapalhar a comissão de frente se ele estiver lá na frente. Ele não quer saber, mas ele tem que aparecer ali. E normalmente com a mesma postura. Com camisão escrito diretoria, aquela cara de parrudo, parece um segurança. É isso que acontece. Então esse tipo de vaidade é que irrita muito a gente, sabe, cara? Então assim, como eu falei, a escola eu acho que é espelho do próprio presidente, assim, invariavelmente. E o nosso presidente é um cara muito justo. Então ele fala assim, muitas vezes ele chega e fala, putz, aquele negócio ali que você tinha falado era aquilo ali mesmo, cara. Acho que nós temos que fazer isso. Não, mas aí quando eu tô errado, não, agora você errou. Não é assim, você tem que fazer isso. E a escola, para mim, é isso. Você chegar e falar, em determinados momentos você saber o dizer não, saber o dizer sim. É você conseguir monitorar quem são aquelas pessoas que vão te dar problema com relação à vaidade, que vão te dar problema com relação a mau relacionamento, porque o relacionamento interpessoal ali, ele precisa ser muito muito ameno, muito tranquilo para que o negócio flua. Sim, tem que ser equilibrado.